Olá a todas e a todos. Estamos de volta agora com a disciplina de Química Inorgânica 2. Aqui é o professor Gilvan Figueiredo. Bom, pessoal, é uma satisfação voltar a trabalhar com vocês. O semestre passado nós trabalhamos aí a disciplina de Química Inorgânica 1 e agora vamos conhecer a Química Inorgânica 2. Essa é a nossa aula de abertura, tá? Eu vou fazer um apanhado geral sobre a disciplina e como é que vamos trabalhar ao longo do semestre. Bom, para começar aqui, falar mais uma vez sobre a minha formação acadêmica. Eu sou bacharel em Química Industrial, tenho mestrado e doutorado em Química e já tenho em torno de 10 anos na docência no Departamento de Química no IFMA do campus Monte Castelo. As disciplinas que eu mais leciono são Química Geral, Química Inorgânica, Química do Estado Sólido e algumas disciplinas experimentais como Química Geral Experimental, Química Inorgânica Experimental e Físico-Química Experimental. Além da parte de docência, também tenho alguns projetos de pesquisa na área de síntese de materiais inorgânicos, basicamente óxidos metálicos. Esses óxidos metálicos com alguns elementos de transição, que a gente vai estudar nessa Química Inorgânica 2, e esses materiais eles são usados para produção de energia e hidrogênio. Bom, sobre a nossa disciplina de Química Inorgânica 2. A ementa são 4 conteúdos. O primeiro aqui é os elementos de transição. O segundo, química de coordenação, mecanismos de reações inorgânicas e, para finalizar, os compostos organometálicos. Tá? Então, o objetivo geral dessa disciplina é possibilitar aos educandos uma visão geral dos conteúdos de Química Inorgânica 2 e focar nos aspectos relevantes sobre os elementos de transição da tabela periódica. E aí vocês serão capazes depois de conseguir discutir sobre química de coordenação, sobre os mecanismos de reações inorgânicas e, obviamente, sobre os compostos organometálicos. Na unidade 1 dessa disciplina, nós teremos uma introdução geral sobre o conteúdo, tá? Faremos um passeio sobre as principais reservas minerais brasileiras, principalmente reservas que têm elementos de transição, que é o foco da nossa disciplina. E daí faremos um apanhado geral sobre os elementos do bloco, né, ou do grupo de 3 a 12. Né, esses grupos que ficam na parte intermediária da tabela periódica. Beleza? Bom, é isso. Então, os objetivos específicos dessa unidade são basicamente 3. O primeiro, definir os elementos de transição. O segundo, conhecer as reservas minerais brasileiras. E, por último, identificar as principais características e aplicações dos elementos do grupo de 3 a 12. Tá? Na Inorgânica 1, nós estudamos os grupos 1 e 2 e de 13 a 18. Agora nós vamos estudar os que ficam no meio, que é do 3 ao 12. Beleza? Então, na unidade 2, teremos os compostos de coordenação, tá? E as teorias de ligação. Obviamente, as teorias de ligações vocês já estudaram bastante lá em Química Geral 2 com o professor Antônio. Mas agora a gente vai dar uma revisão geral e levando tudo isso mais para a parte de Química de coordenação. Ok? Química de coordenação também vocês vão estudar um pouco em Química Analítica, a parte de formação de complexos. Tá? Mas aí nessa unidade 2 nós temos como objetivos compreender os compostos de coordenação, né, com base em uma teoria que é a teoria de Werner, tá, que é a formação de complexos. E também revisar as teorias que explicam a formação de compostos químicos, especialmente os compostos de coordenação. Ok? Bom, e aí na unidade 3, nós vamos entrar na parte de equilíbrio de coordenação em reações inorgânicas e estudar alguns mecanismos de reações inorgânicas, especificamente a reação de eliminação e reação de adição. E aí, os objetivos são estudar esse equilíbrio, tá? E a teoria do estado de transição e entender
como é que se dá o mecanismo de reação de substituição, eliminação e adição na formação desses compostos que nós chamamos de complexos. O nome complexos nos leva assim a começar a achar que o conteúdo é muito complexo, mas não é isso. É porque o composto formado tem essa característica de complexação, tá? Toda essa terminologia nós vamos entender ao longo do curso. Bom, gente, e aí para finalizar a parte teórica, nós temos a unidade 4, que vamos entrar aí nos compostos organometálicos. Compostos organometálicos são compostos muito utilizados na área de farmácia, de medicamentos, tá? E aí o objetivo específico é conhecer a estrutura, os métodos de síntese e algumas aplicações desses compostos organometálicos. Como a nossa disciplina é uma disciplina de 90 horas, então nós temos 60 horas de parte teórica, que aí são unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4, e nós temos 30 horas de atividade prática, que é a unidade 5, que são basicamente 4 experimentos, assim como nós fizemos na Química Inorgânica 1. E aí o primeiro experimento é obtenção de composto de coordenação, especificamente de composto de prata, ferro e cobre. Prática 2, síntese de complexo cloreto de hexaamino-cobalto 3. Prática 3, preparação do óxido duplo niquelato de manganês ou do niquelato de lantânio. É um composto que tem 2 metais na sua estrutura, tá? E na prática 4, determinar o teor de níquel em uma amostra de aço. Pode ser uma amostra de aço, como pode ser uma outra amostra, mas a prática é para determinar o teor de níquel. E nessa prática envolve uma teoria de complexação, que é a formação de um complexo. E os complexos têm uma característica bem particular, porque na formação eles mudam de cor. Então gera uma solução com uma cor característica do metal que está formando a rede do complexo. Então os objetivos específicos são basicamente verificar a formação de composto de coordenação, que tem aí íons de prata, ferro e cobre, sintetizar um complexo, que é o cloreto de hexamino-cobalto 3, preparar nanopartículas de alguns metais de transição a partir da complexação desses metais com ácido cítrico ou gelatina, e a gente vai decidir ao longo da prática. Obviamente a gelatina é mais fácil, que a gente encontra em farmácia, tá? E por último, determinar o teor de níquel em uma amostra de um material, que pode ser o aço inox. Ok? Beleza? Então, como é que será o procedimento de ensino? Assim como na Inorgânica 1, aqui nós teremos a participação de vocês em atividades presenciais, na abertura e nas avaliações, leitura e interpretação do fascículo. Então o fascículo já está disponível, vocês podem baixar e fazer a leitura. É um material bem legal, bem organizado, bem estruturado, bem colorido, bastante informação, mas informações bem relacionadas que vocês podem ter uma leitura bem legal sobre esse material. Obviamente não é só o material do fascículo, vocês têm materiais complementares que vocês também podem fazer a leitura, tá? Resolução de atividade no ambiente. Então nós temos algumas atividades, certo, no AVA, e a resolução das avaliações presenciais que você já conhece, né? Avaliação regular, avaliação de reposição, avaliação final, e para aqueles que não conseguiram, avaliação de repercurso. Bom, como serão as avaliações, né? Para deixar mais claro para vocês ao longo da disciplina como é que será feito tudo isso. Na unidade 1, nós teremos um fórum, certo? Então vocês vão ter uma pergunta, né? E no fórum nós vamos discutir ou trabalhar, né, junto com os colegas em cima dessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Na unidade 2, nós temos um questionário online. Na 3, um questionário ensaio. Isso aí tudo disponível no AVA. Na unidade 4, vai ser uma tarefa de envio de arquivo único, que vai ser, né, os slides do seminário da avaliação regular, que eu vou explicar na próxima aula. E na unidade 5, como é uma unidade prática, a tarefa também vai ser envio de arquivo único, que são os relatórios. Assim como vocês fizeram na Inorgânica 1,
Na Inorgânica 2 agora nós teremos os relatórios. Bom, quais são os recursos que vocês têm disponíveis? Primeiro, o fascículo que vocês podem ter impresso ou digital, né, fica a critério de vocês, e o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. Então lá nós temos o fórum, temos perguntas, interação professor-aluno, professor-mediador, professor com o tutor e, obviamente, vocês também entre si podem fazer essa interatividade, tá? Então usem bastante o ambiente, que é uma ferramenta muito importante. Mas aí, além desse material, vocês têm outras referências de livros. Esses livros vocês podem encontrar na biblioteca, encontrar na internet também. Tem um livro bem clássico, que é de Química Inorgânica, que é do professor Frank, né? É um professor da Universidade do Texas e é um livro bastante antigo, mas um livro muito bom. O mais conhecido é o livro de Química Inorgânica Não Tão Concisa, do J.D. Lee, tá? Que é um professor norte-americano. Ele já tem várias edições. Eu trago para vocês aí a 5ª edição desse livro. É um livro de uma leitura muito boa. Também muito conhecido o livro de Química Inorgânica do professor Peter Atkiss, né? Um químico inglês, professor da Universidade de Oxford. Né? E tem outras literaturas em inglês, né? Tem aqui Química Inorgânica, Princípios de Estrutura e Reatividade. Tá? Vocês podem fazer também uma leitura quando o conteúdo exigir mais disso. Tem outro em inglês que é o Química dos Elementos, né? E tem um livro nacional do professor Haroldo Barros, de Química Inorgânica, uma introdução. Tá? Esse livro em português é um professor da Federal de Minas. É um livro muito bom que vocês também podem ter disponível. E aí, pessoal, na nossa atividade presencial do encontro de abertura, vocês vão fazer o seguinte. Tá? O objetivo da atividade vai ser compreender a importância dos elementos de transição para a química medicinal. Então vamos ter uma conversa, né, entre a Química Inorgânica 2 com a Química Medicinal, porque os compostos da Química Inorgânica 2 são muito usados em Química Medicinal. Como é que vai ser o procedimento da nossa atividade presencial? Tá? Vocês vão formar grupos, geralmente de 5 alunos. Nós temos um artigo, né, que eu disponibilizei no AVA para vocês fazerem a leitura. Chama-se Contribuições da Química Inorgânica para a Química Medicinal. Fazer a leitura desse artigo, certo? Discutir nos grupos, depois fazer uma apresentação entre si nos grupos. Obviamente, essa apresentação vai surgir questionamentos. Esses questionamentos vocês podem responder entre si, comigo ou com o mediador, tá? Obviamente, nós temos que ter a participação de todos nessa discussão. Isso faz parte da avaliação da atividade presencial. Então, para fechar nossa aula de hoje, deixo uma frase aí da Marie Curie, né, que ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Na verdade, ela ganhou 2 prêmios, um de Química e um de Física, né, na época em que a mulher não tinha muita voz na ciência, mas hoje esse cenário mudou muito. E ela diz o seguinte: na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. Então é nessa perspectiva que eu finalizo a aula de hoje. Desejo a vocês um bom curso, bons estudos e até a próxima.